Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde. Estamos aqui em plena quinta-feira, 19 horas, no tempo linear. Eu sou Ana Madiarim, sou a guardiã aqui do Ser Mais Vocês. Vou escrever aqui o nosso tema da live de hoje. Ciclos de regeneração. Uau, que tema especial, né, gente? Com nosso querido Diego Batista. Diego Batista. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. O Diego já chegou aí. Deixa eu chamar ele já aqui para esta conversa. Enquanto isso, você tem a oportunidade de encaminhar aí para os seus amigos, a galera, para vir aprender sobre esse tema, que é um tema moderno, é um tema da nova era, é um tema dos novos tempos. Oi, Diego, já estou te vendo aqui, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? E você? Que bom estar aqui. Estou ótima e muito feliz porque não só pela oportunidade da gente estar juntos aqui no Ser Mais Você pela primeira vez, né? Você aqui comigo nesse papo, nessa conversa, mas principalmente pela oportunidade de eu aprender sobre os ciclos de regeneração, porque é algo que eu venho há tanto tempo dizendo a você, né? Eu quero, eu quero, eu quero, e eu mesmo venho postergando esse processo dentro das minhas várias histórias aqui que cada um vive no seu dia a dia, né? Então estou feliz por essas duas coisas, mas mais ainda, se é que isso é possível, por você ser um dos palestrantes aqui do nosso evento Florescer do Novo Humano, de estarmos juntos nessa jornada e de poder levar, né, a nossa verdade, a nossa medicina, os nossos saberes, os nossos aprendizados, enfim, né, aquilo que a gente acredita ser a nossa verdade para todas as pessoas que se permitirem conectar conosco nesse grande evento que vai acontecer dias 9, 10 e 11 de dezembro. Então, galera, para vocês que estão chegando, o Diego é um dos palestrantes desse grande evento e hoje ele vem dar uma palhinha aqui, né, nessa nossa live, nessa nossa conversa, dando aqui uns spoilers, né, contando um pouquinho sobre o que é esse tema, do que se trata os ciclos de regeneração, para a gente aprender e expandir. Então, Diego, não se apresente, eu vou te apresentar, tá? Mas dê as boas-vindas à galera que tá chegando aí. Maravilha, gratidão, Ana. E acho que é um momento muito empolgante, né? Embora pareça tudo muito assustador com o que está acontecendo, mas a gente olha com uma visão mais profunda, mais ampla, assim, dá para perceber esse novo emergindo. E então, é uma alegria a gente fazer parte, né, dessa transformação dentro de nós, como essas sementes, né, desse novo humano que está chegando e que esse evento maravilhoso reuniu aí tantas visões para olhar para essa dinâmica, né, de diversas perspectivas. Então, estou bem feliz da gente compartilhar esse tema. Uhul! Olha, gente, eu conheci o Diego há uns 2 anos atrás, né, Diego? Eu acho, lá pelo projeto da Thaisa Montebellier, que é uma designer das novas economias. Foi onde nós nos conhecemos, fomos integrados a essa visão da construção de uma economia compassiva para o planeta. Projeto esse que a Thaisa vem desenvolvendo ao longo desses 2 anos, e tanto eu quanto o Diego seguimos apoiando, né, sustentando as energias para a construção também dessa nova perspectiva para a nossa economia, não só brasileira, mas mundial, né, para a nova terra. E, inclusive, a Thaisa é uma das palestrantes aqui do nosso evento também, trazendo esse tema. Mas lá foi a oportunidade que eu tive de conhecer o Diego, de ouvi-lo, né, sobre as suas formações, sobre o seu conteúdo. E eu vou apresentar
um mini currículo do Diego aqui, porque, gente, o cara é F, sabe? Tandandandanã, é isso. Vou falar aqui. Nas palavras do Diego, sirva minha cura, a evolução da consciência humana e a regeneração da Terra. Facilitador certificado pela Gaia Education, mestre em gestão urbana, mestre em gestão de desenvolvimento e cooperação internacional, especialista em estratégia e sustentabilidade empresarial, graduada em relações internacionais, várias formações holísticas em Magnified Healing, Shambhala Multidimensional Healing, cura quântica estelar, cura interdimensional, leitura terapêutica internacional, frequências de luz, mesa cristalina metatrônica, leitura de registros akáshicos pela Escola de Aletheia, e Diego é um mega mentor, né? Um super mentor, um instrutor dentro desse tema dos ciclos de regeneração. Então, não é pouca coisa não, meu amigo. Que história, né? Que quanto aprendizado acumulado aí. Na verdade, né, um relembrar de coisas que a gente já carrega de outras vidas, né? De outras histórias. Então, fico realmente muito feliz e muito honrada da gente estar nessa oportunidade em que você vai nos ensinar, então, um pouco mais sobre o que são ciclos de regeneração. Podemos começar por aí? Maravilha. Gratidão, Ana. Eu sinto que isso a gente vem nessa experiência terrena para passar por, né, situações que, digamos, estão no nosso plano de alma, onde nós vamos, de uma forma ou outra, nos obrigando a acessar e relembrar sabedorias para justamente tomar consciência do que a gente está passando, né? E eu tenho visto isso muito nessas polaridades e dualidades do mundo, como as nossas maiores curas são parte do nosso propósito, a humanidade, né? Como se, passando por isso, aprendendo a me curar, aprendendo a evoluir, meu autoconhecimento das minhas próprias questões é o meu caminho de evolução para aquilo que eu venho servir à humanidade de uma certa forma. E essa foi uma virada de chave quando eu percebi, né, trabalhando como empreendedor social, ajudando também nas mentorias, muito que as pessoas pudessem fazer a transição de vida e carreira para ter mais impacto social, ou seja, né, que nosso talento possa estar a serviço da sociedade. E eu percebia que muitas vezes isso vinha também de uma certa projeção de querer fazer pelo mundo talvez aquilo que a gente não recebeu internamente, seja na nossa vida de infância, né, seja na nossa núcleo familiar, seja em experiências de vidas passadas ou assim por diante. Então eu percebi que era quase uma estratégia de compensação, né, aquilo que estava tentando fazer para o mundo como quase uma sobrevivência, mas se fosse olhar para mais profundamente, o que estava me mostrando era que talvez aquilo que eu quero ofertar para o mundo é aquilo que eu preciso antes acessar dentro de mim. Então eu entendi que a minha busca por comunidade, a minha busca por apoiar o coletivo, trabalhar com o social, eram todas as questões que de uma forma ou outra dentro de mim estavam fragmentadas pelas minhas experiências. Meus pais se separaram, eu tinha muito esse desafio de o que é realmente o núcleo familiar, que eu não percebia essa consistência. Via, né, uma certa desigualdade, uma certa exclusão, e isso se tornou uma motivação inconsciente daquilo que eu busquei de profissão, de estudo, de trabalho, né? E isso tem me ajudado muito a ver uma mentoria holística no sentido, não é só sobre fazer uma transição de vida e carreira, eu quero fazer algo para o mundo, mas o quanto isso que eu quero fazer para o mundo está integrado dentro de mim. E o quanto isso talvez é um conteúdo do subconsciente que está vindo à tona, né? Então, isso tem muito a ver com um caminho de regeneração numa perspectiva espiritual. E eu fui trilhando um caminho de regeneração numa perspectiva, vamos dizer assim, mais técnica, né? Que é o que tem chegado ao mundo, né? Então, essa transição do paradigma de sustentabilidade para regeneração. Sustentabilidade, a gente está sustentando as coisas como estão. Então, a visão vamos fazer menos impacto no meio ambiente, vamos, né, fazer menos impacto negativo na sociedade e no meio ambiente, mas vamos meio que mantendo e sustentando e diminuindo o impacto. A regeneração, ela vai falar, vamos recuperar a nossa capacidade de evoluir. Né? Então, não só vamos diminuir os impactos, como nós vamos recuperar
regenerar a capacidade dos ecossistemas de continuarem a evoluir. Então, é uma visão muito de redesenhar a presença humana no planeta. Isso envolve a maneira como nós nos organizamos em sociedade nos territórios aonde nós estamos. Então, essa visão de reconexão com o meio natural e os ecossistemas da vida, com o território, né, com o espaço, com o local onde habitamos. E nesse sentido, aí abre vários campos, né? A ecologia profunda, por exemplo, é sentir essa conexão mais profunda com a natureza e perceber como parte da natureza, e somos, né? Além de sermos, né, microcosmos do macrocosmos, temos todos os elementos da natureza na nossa composição, o nosso DNA, o nosso genes, tudo é muito similar com os componentes que os ecossistemas da vida natural têm. Então, a regeneração, no sentido tanto regeneração técnica da Terra, quanto também regeneração espiritual, tem a ver com a gente se reconectar com a nossa essência natureza. Né? Nos percebemos novamente natureza. E quando os indivíduos fazem isso no nível da consciência, quer dizer que naturalmente nós olhamos para o espaço onde nós estamos e vamos construir nossas casas, nossas comunidades, nossas cidades, não só para, né, vamos desmatar o mínimo possível. Nós, na verdade, vamos fazer em harmonia e regenerando todo aquele ecossistema. Então, a gente pode ver que as águas possam estar mais limpas, que o solo pode ser mais fértil, que os produtos que a gente se alimenta podem ser de origem orgânica, né, saudáveis, que a cultura dos locais onde estamos, elas são resgatadas, a história é preservada. Então, só do ponto de vista técnico do que é regeneração, a gente tem muita perspectiva de evolução de um novo humano. Agora, se a gente vai cruzar isso com uma perspectiva espiritual, que aí, né, eu acho que Allan Kardec é um dos que trouxe mais essa, né, a visão da transição dos planetas, né, e a gente saindo do prova e expiação para né, a transição para um planeta em regeneração, e depois nós vamos para um planeta feliz, e depois nós vamos para um planeta puro, ou seja, né, são ciclos de regeneração também. E isso tem a ver com isso, essa visão espírita. E se a gente vai para uma metafísica, uma física quântica, a gente também tem ciclos, ou seja, né, nas visões mais orientais, né, as eras, né, as Kali-yugas, todas essas mudanças, quer dizer o quê? O sistema solar está navegando na galáxia e adentrando a novos setores, onde a gente tem mais infusão de energia do Sol central em alguns momentos e períodos, né, e essa volta galáctica é um ciclo também. Então, os maias falavam muito disso, né? Que é o ano galáctico, né? Quanto tempo o sistema solar leva para fazer toda a volta na galáxia. Então, assim, se a gente for perceber, tudo é ciclo, né? A Terra está passando por ciclos no sistema solar, que está passando por ciclos na galáxia. A natureza são ciclos de regeneração. As estações são ciclos, as luas são ciclos, as mulheres têm os ciclos, os homens têm os ciclos. E o que a gente vive hoje no mundo é uma desconexão desses ciclos, né, de uma maneira geral. Né? Então, o ponto de vista da regeneração, que hoje a minha prática é muito mais holística, eu estou muito conectado com como que essa regeneração do indivíduo e das nossas relações nos impulsiona a regenerar a Terra de uma maneira ativa, proativa, né? É uma espiritualidade socialmente engajada. O budismo traz muito isso, né? Estarmos, né, trazer o céu para a Terra, mas e do céu estarmos conectados, da Terra estarmos conectados com o céu, e isso é ancorar nossa missão espiritual para também trazer a nossa luz, não só para os indivíduos, né, e inspirar as pessoas, mas para se engajar diretamente em ações que construam novas estruturas e sistemas da vida, seja ela qual for. Né? Então, o movimento em rede de terapeutas é uma grande estruturação onde a espiritualidade está se engajando no mundo. Né? Então, eu vejo que essa visão holística da regeneração, ela vai trazer tanto a regeneração do planeta, que nós temos, né, numa visão espírita,
a transformação da consciência, né, a cura das nossas questões mais internas, mais profundas, para que a gente saia das nossas próprias provações, né? Então existe esse processo de identificar dentro de nós todas as nossas sombras, trazer elas para a integração, né, curar as nossas feridas, curar os nossos sofrimentos, as nossas origens de traumas, origens ancestrais, como romper um ciclo também. Então é mais um ciclo. Quando nessa encarnação ou na nossa geração decidimos por romper ciclos geracionais, isso também é iniciar um novo ciclo. Então, numa visão da regeneração espiritual, isso também entra, né? Agora, nesse caminho todo, eu entendi que para regenerar o planeta temos que regenerar nós mesmos. Quer dizer, temos que regenerar nossas relações. E para regenerar nossas relações, a gente tem que regenerar o nosso interior, o nosso ser. Então, a regeneração do ser começa por a grande transformação que a gente pode ter realmente a nível escala planetária e no mundo, e ver isso na matéria, na fisicalidade, que é realmente, né, água potável, alimento saudável, sistemas econômicos justos, sistemas democráticos transparentes, enfim, todas essas estruturas macros, elas vão vir a partir da expansão da consciência dos indivíduos. Então, sem a regeneração, né, interior, principalmente das grandes lideranças, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, presidentes tomando decisões a partir de uma criança interior ferida, né? Então é muito fácil você observar o abuso do poder porque é uma projeção de traumas não lidados no interior. Então, quando esse ser se regenera, ele começa a ter mais consciência para regenerar também o planeta e assim por diante. Então, qualquer pessoa que queira fazer a mudança no mundo, o primeiro processo é essa própria regeneração, né? Então, são vários ciclos de regeneração que eu observo que, de uma forma ou outra, estão operando, assim, né, no sentido de simultaneamente nesse ciclo planetário de evolução que a gente está passando, né, tanto numa perspectiva espiritual como numa perspectiva técnica de, sustentabilidade, né, as empresas estão buscando sustentabilidade, as corporações, os governos, as pessoas, a vida, as comunidades, e agora a gente passa para a regeneração, que não só sustentar não basta, a gente tem que regenerar, né? E, ao mesmo tempo, essa regeneração só é possível, numa visão mais profunda, se a regeneração espiritual mais ampla acontecer também simultaneamente, né? E aí, enfim, em algum dia, em algum momento, nessa trajetória que eu venho fazendo sobre o meu próprio processo de cura, né, muito refletindo, né, a trajetória, as ferramentas, os campos de saberes, né, montando um pouco dessa matriz de evolução, essa matriz do novo humano. Entendi que existem alguns campos que são ciclos de regeneração para a gente adentrar e olhar para ter essa regeneração integral, né, essa evolução, essa cura integral. Então eu vejo que é quase como uma bússola, quase como uma mandala, um mapa, para que a gente possa navegar nessa regeneração do ser, das relações e dos ecossistemas, né? E aí um dia veio isso, coloquei tudo junto, e tem me fazendo bastante sentido pela minha própria trajetória, né? Mas algo muito recente ainda que eu gostaria de compartilhar mais, e nesse evento que nós vamos fazer do Novo Humano vai ser a oportunidade onde eu vou conseguir, né, aprofundar cada uma desses ciclos que eu percebo que hoje, lógico, tem muitos outros ciclos, mas que eu percebo que de uma forma ou outra são os que estão mais vivos nos processos que eu passei, que eu tenho visto nas pessoas e na humanidade nesse ciclo da Terra, né? E aí posso comentar um pouquinho de cada um deles, né? Não sei se você quer fazer alguma perguntinha antes da gente adentrar neles. Quero. Nossa, eu fiquei vidrada aqui no que tu estava falando, parecia que ia descendo bloco e bloco e bloco e bloco. Nossa, honestamente, assim, eu não... Sabe aquele tipo de coisa que parece óbvio, mas enquanto a gente não para pensar, você não percebe que é óbvio, né? Esses vários ciclos que você trouxe, tipo, cara, é tão óbvio isso, como é que eu não vi, como é que eu não percebi, como é que eu não conectei essas peças, né, para ver dessa forma o quanto a ideia de regeneração, ciclos de regeneração está em todo lugar, dentro e fora da gente, né? Isso é muito grandioso, porque
pelo menos a mim, eu não sei aqui as pessoas que já estão assistindo a gente, porque eu parei um minutinho aqui, fui mandando aviãozinho para um monte de gente, chamando a galera para vir nos assistir aqui. Inclusive, convido a vocês que estão aí conosco ao vivo, sejam bem-vindos todos, né? A Maia, Alfaix Franca, acho que é esse o nome, Eliane, vocês que estão conosco aqui agora, convidem aí os seus amigos, as pessoas para vir para essa live, porque, uau, o Diego está trazendo uma perspectiva que ao mesmo tempo é tão simples, é tão óbvia, mas é tão profunda do quanto nós estamos conectados com esses vários ciclos em nossa volta e o quanto todos eles dependem de nós para se regenerarem, ou seja, depende da nossa própria regeneração para que esses ciclos lá fora se transformem. E ele trouxe vários exemplos de ciclos aí, indo desde da visão técnica, da visão empresarial, né, até a visão budista, espiritualista, né, traçando uma linha aí quase que como um cometa, assim, né, sobre esse olhar que para mim é simples e ao mesmo tempo extremamente profundo. Então, primeiro, Diego, gratidão por você ancorar essas energias na Terra, por ser você a trazer, né, conectar essas partes, porque eu acho que é isso, essas partes todas estão por aí, mas precisa de alguém que, né, conecta para trazer essa clareza. Então, de verdade mesmo, assim, sem puxa-saquismo, sem mimimi. Gratidão por ser você ancorar, porque alguém tem que fazer isso no planeta, alguém tem que fazer e esse é o seu papel. Então, gratidão por você ser mais você, por você ser quem você é e trazer toda essa sabedoria, né? Mas eu tenho sim uma questão aqui, eu fui anotando algumas coisas que você falou e eu tenho uma questão sim. Você reconhece na sua trajetória algum momento em que foi mais gritante para você essa necessidade de se regenerar, de trazer um olhar para si próprio a partir dessas conexões que você apresentou para a gente? Houve algum ponto específico ou simplesmente as coisas foram se encaixando como um grande quebra-cabeça cósmico, galáctico, humano e tudo mais? Acho que tiveram vários, né? Assim, observar a vida como um processo evolutivo, né, e transitório, impermanente, acho que é também a conexão com os ciclos, né? Qualquer momento onde na nossa vida a gente se estagna no nível de consciência, no trabalho, no conhecimento, nas crenças, nas verdades, ou enfim, é como se cessasse o ciclo de evolução da vida. Então eu acho que sempre vão ter esses momentos e permitir essas rupturas, elas são muito importantes, né? Eu lembro dos meus 3 anos, quando eu saí da cidade onde eu nasci, para mim aquilo já foi uma primeira. Depois meus pais separaram, com 10 anos para mim foi uma outra. Depois eu entrei na universidade, foi uma outra. Depois, enfim, ou os setênios da vida, né? Acho que são várias questões. Agora, o meu despertar de consciência, com certeza, né? O meu despertar espiritual foi o mais forte, quando realmente eu percebi o quanto eu estava fazendo coisas para o mundo, mas ainda vivendo com uma insatisfação e com, né, conflitos internos que ainda estavam ali pulsando, né? E aí quando eu comecei a priorizar meu processo de evolução integral e holística, meus processos de cura, meus processos terapêuticos, mais do que ficar fazendo pelo mundo ou mais do que ficar buscando no externo, né? Eu acho que essa é a grande virada de todo mundo para dar esse salto, né, o despertar da consciência, né? Então, esse primeiro lugar onde a gente entende e prioriza o nosso trabalho interior e não mais está no automático, vivendo no externo somente, né? Esse foi um grande momento de ruptura que, para mim, eu comecei a mapear os campos de sabedoria, as práticas, as técnicas, as terapias, e comecei a montar, talvez assim, o meu mapa de navegação, né?
Uhum. E junto com isso, a sabedoria que eu já estava, né, aprofundando, que era sobre o trabalho externo, né, sobre como gerar mudança no mundo, como transformar a realidade, como eu resolvo um problema social, né, como que eu gero soluções para os desafios complexos da humanidade, qual é a nossa capacidade inventiva, imaginativa, criativa, o poder que a inteligência de pessoas juntas pensando num desafio, de um sistema, podem ter para a gente realmente fazer a mudança sistêmica, a transformação de consciência. Mas isso eu ainda estava fazendo sem o meu processo interno. E aí, quando eu comecei Uhum. a olhar para o meu processo interior, eu acho que foi esse grande momento de ruptura, né? Então, eu vejo que tem, assim, uma navegação. Para mim, o primeiro ponto é justamente sobre isso, entender o interno do externo, né? Que é uma lei sistêmica, é uma lei universal, mas o quanto, de uma forma ou outra, o mundo são projeções daquele conteúdo interno, inclusive a minha opinião, a minha vontade, o meu propósito, o meu desejo, né? Então, o que eu acho dos outros, o que me incomoda no mundo, né? Então, o quanto aquilo reflete o conteúdo interior. E se eu estou conseguindo resolver essas questões dentro de mim, eu resolver fora me vem com uma outra qualidade. Então, Uhum. entender que o externo e o interno, eles são espelhos um do outro. Então, se eu estou agindo e não estou gerando transformações no mundo, ou não estou conseguindo os resultados que eu, enfim, percebo que são possíveis, é porque o interno tem questões ainda a ser trabalhadas, né? Eu acho que essa é a primeira chave, que é o primeiro despertar da consciência, quando a gente percebe que não somos essa construção que o mundo nos mostra, mas que na verdade nós somos também essa construção do que nós colocamos no mundo e a maneira como nós olhamos, interpretamos os nossos óculos, né? Então esse ponto do interno e externo, eu acho que ele é muito poderoso. Isso tem a ver com todo um processo de resgate da nossa vocação. E para resgatar a vocação, existe essa tríade importante da cura, da relação com o pai, com a mãe e com a criança, né? Então, aí são as tríades, né? Quando a gente vê que vai Uhum. estar presente aí na matriz do novo humano também. Então, para resgatar a nossa vocação, é necessário resgatar essa criança interior. Então, quando eu começo a entender que existe o externo, um outro passo é adentrar no interior para resgatar aquilo que foi perdido. Né? A nossa vocação ela estava lá nos 3, 7 anos de idade. Naquele momento a gente começou a se desconectar de alguma forma do que a nossa energia essencial é. Veio para a Terra para manifestar, né, de uma forma ou outra. Então, resgatar a vocação é resgatar esses laços saudáveis com a criança interior e que é possível fazer a partir do equilíbrio da harmonia com as energias com o pai e com a mãe. Que daí vai representar outro elemento, que é feminino e masculino. Dentro de nós, Uhum. todos temos, o universo né? Então, mulheres e homens têm energia masculina e feminina. Quando isso Uhum. está desequilibrado e desarmonizado dentro do nosso centro energético, a despolarização, a desfragmentação acontece também no nível externo. E tem muito a ver com a relação com o pai e com a mãe, ou com como as energias masculinas ou femininas se mostraram na nossa vida de maneira saudável ou não. Então, interno e externo, resgatar a vocação, masculino e feminino, eu acho que são assim o básico desse processo de regeneração. Né? Vamos começar a se regenerar? Então regenera a partir dessas óticas. Isso abre um campo que é muito importante, que é o honrar os ancestrais. A gente fala muito da cura da ancestralidade, né, principalmente na constelação sistêmica, e ela Uhum. tem duas viés. O primeiro é, sim, nos colocarmos novamente no nosso lugar do sistema, e perceber que muitas coisas não são nossas, mas são cargas geracionais. Então, se eu estou no meu lugar no sistema e eu não mais preciso dessas informações ancestrais, eu não passo isso para gente. Então, é romper com esse ciclo. Mas, ao mesmo Uhum. tempo, eu chamo de honrar os ancestrais, porque não é só isso. Na verdade, é como se eu me curar, eu estou dando continuidade naquilo que meus ancestrais não conseguiram fazer. Então, esse ciclo de dor acaba quando eu honro essa ancestralidade e falo, nossa, eu faço essa cura por todas as minhas relações e por toda a minha ancestralidade. Né? E isso libera toda uma linhagem. Mas, ao mesmo tempo, Uhum. o tanto de sabedoria que está acumulado no nosso sistema, de quantas gerações nós temos. Então, se a gente para, não, isso nem se falando de campo de registros acásticos das encarnações da nossa alma, então que é um outro campo de sabedoria enorme. Mas se eu paro para resgatar a sabedoria dos meus ancestrais,
o quanto que a gente tem de amor, de coragem, de força, de sabedoria, já que essa ancestralidade já carrega. Então, honrar, isso é um ciclo de regeneração muito poderoso mesmo, né? Isso vai nos entrar também com o ponto de reconectar com a natureza. E reconectar com a natureza é reconectar com todos os elementos de equilíbrio dentro do nosso ser, nossa composição desse biotipo, desse organismo. E aí vem todas as alquimias que podem chegar, né, a visões muito mais amplas, né? Então a gente está sim entendendo o poder de cura que a natureza tem, porque quando eu estou com o pé descalço na terra, eu estou trocando informação com a terra, mas eu estou também equilibrando o nosso próprio ciclo né, de natural do nosso corpo. É como que a nossa matéria orgânica está reconectando com uma outra matéria orgânica. Né? Então, esse processo de reconexão, de regeneração com a terra, ele é essencial, seja com uma plantinha, seja com qualquer outro elemento, mas a gente precisa desses elementos na natureza. E a partir daí, junto com ancestrais, abre um campo enorme também de sabedoria, que a gente precisa resgatar. Né? Então, a sabedoria das plantas, a sabedoria dos alimentos, a sabedoria... Sim, da própria natureza, né? A sabedoria da então, natureza, né? Então vem o que é mais direto, né? Então, essa conexão com a natureza, né? De sentir bem, bem-estar, e sentir a interdependência, a sabedoria das plantas, né? Dos diferentes... né? Isso, que tudo que está, né, contido, ou seja, as árvores, os galhos, as plantas, as folhas, tudo tem propriedade medicinal, porque nós somos feitos daquilo, né? E aí, os grandes protetores das sabedorias das matas, né? Os índios e os nossos ancestrais. E, ao mesmo tempo, o ciclo da natureza está alinhado com o ciclo da lua, está alinhado com o ciclo do sol, está alinhado com o tempo natural. Né, que aí o calendário maio traz muito isso. A gente vive num tempo artificial. E isso, para o nosso sistema, ele é tirar a gente do eixo, né, como se fosse. Sim, então, quando a gente se reconecta com isso, a gente tem essa possibilidade também de acessar todo esse outro campo de alinhamento aos ciclos naturais da vida. Então, a nossa vida se torna mais natural também. Né? E dormir quando o sol está se pondo, acordar quando o sol está nascendo, né, se alimentar quando é necessário. Tem várias questões que a gente for ver nos nossos hábitos hoje cotidianos que não estão no ciclo natural. E o ciclo natural do corpo, né? O ciclo natural da nossa própria essência. Né? Então, esses são alguns dos temas do ciclo da regeneração. O que mais? Só para finalizar, assim, dando uma pincelada em mais alguns temas. Claro, tem vários outros, mas o que eu entendo que são importantes para esse momento. Individual e coletivo. Eu acho que essa é uma grande virada, porque tem muita gente buscando coletivo, mas com uma visão individual. Eu preciso me sentir pertencente, ainda mais nesse momento caótico. Então, assim, todo mundo tem necessidade de pertencimento de uma forma ou outra. Então, eu busco numa comunidade, numa rede, num grupo, né, num âmbito social, me sentir reconhecido e pertencente. Então, aqui nessa tribo, eu estou seguro. Eu sou alguém, né? Então, esse processo de estar no coletivo, muitas vezes, é muito mais um interesse individual, e isso é genuíno. Agora, o que é estar no coletivo a partir do indivíduo inteiro? Então, no momento que eu quero adentrar no coletivo, então isso é muito importante na sociedade em geral, porque se eu percebo que eu sou um indivíduo inteiro, isso quer dizer o quê? Eu tenho as minhas questões resolvidas, eu sei o que eu posso trazer e contribuir para o mundo, e eu oferto isso para o mundo. Né? Então, eu, enquanto indivíduo inteiro, tenho um papel no coletivo. E não é o coletivo somente que me traz a possibilidade de ser o indivíduo inteiro. E, ao mesmo tempo, o quanto o coletivo está ou me afastando da minha individualidade ou fortalecendo a minha individualidade. Né? Essa massificação do ensino, dos trabalhos, enfim, todas os trends da vida, são formas de dissociar os indivíduos da sua própria individualidade. Então, a gente tem uma homogeneização do coletivo. E o que a gente precisa é de coletivos com indivíduos autônomos, fortes, conscientes, que se complementam nessa coletividade para que a evolução coletiva possa acontecer. Enquanto essa alquimia do individual e do coletivo não acontecer, a gente realmente não vai ter uma grande expansão de consciência no planeta.
né? E Deixa, aí deixa a eu pedir para grande... você parar só um pouquinho aí, Diego, só para eu trazer uma questão aqui que me veio. É, pelo que você está trazendo, enquanto o indivíduo não se reconhece como um ser único que afeta uma comunidade, não só a comunidade afeta ele, enquanto ele não se reconhece, a gente deixa também de ter é, habilidades e potenciais únicos de cada ser contribuindo naquela comunidade, né? Ou seja, ela se torna menos criativa, menos expansiva, menos, enfim, deixa de crescer aquilo que ela poderia crescer por conta da ideia da manada, né? Todo mundo igual, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, não expande, não cresce. Seria isso? Sim, tem muito. Se a gente for ver hoje, se no Brasil, claro que toda a forma de controle quer que a gente não esteja nesse lugar. Porque se a gente Sim. tem um grande despertar coletivo e as pessoas assumem a sua autenticidade, o seu poder, a sua individualidade, a gente não tem mais sistemas de controle e opressão, né? Não Então precisa, né? é interessante manter a população na dualidade brigando um com o outro, porque assim eu não sei quem eu sou, inclusive. Né? Então, o maior exemplo do que a gente está vivendo é isso agora. Né? É Uhum. tanto conflito de opinião que a gente fala, ó, se nenhuma dessas informações chegasse em você, quem é você? O que você acha? O que você sente? Então, por isso que o indivíduo que não faz a cura com a criança, com o pai, com a mãe, com o ancestral, não se conecta com a natureza, não resgata a sua vocação, não se coloca no mundo a partir do seu poder pessoal, da sua sabedoria única. E aí a gente perde enquanto coletividade, porque todos são gênios criativos, são, assim, nosso potencial infinito, e cada um vem com uma energia complementar. E a gente Uhum. vai se encontrar. Mas se você coloca 5 pessoas num grupo, essas 5 pessoas, e a gente depois pode ir comprovando isso de uma forma ou outra, elas têm energias complementares. Se essas 5 pessoas elas têm consciência disso, aqui a gente tem unidade e a potência é muito grande. Agora, se a gente coloca 5 pessoas no grupo que tem homogeneidade, a gente não tem essa potência. Ou a gente coloca as pessoas no grupo que não percebem. Às vezes elas não estão no papel delas, ou elas não estão assumindo o seu lugar. Então não tem complementariedade. Né? E essa visão é muito importante, porque a gente acaba com qualquer resquício de crenças de competição. Quando o indivíduo volta para a sua individualidade, ela está no seu poder pessoal, se reconhece com a essência cooperativa e colaborativa que todos nós temos. E Que é isso também natural tem do a ver ser, com né? É que é natural do natural. indivíduo isso, né? É. Isso é outra história que foi contada, né? Embora, assim, se vai olhar para a natureza, existem elementos na natureza que competem entre si. Mas não é que eles competem porque eles querem ser melhor um que o outro. Eles competem como uma forma de colaborar para continuar que a evolução do todo aconteça. Né? E a gente aqui, Uhum. a gente compete para que destrua as coisas e que um seja maior e o outro seja eliminado. Né? Enfim, então essa perspectiva é bem profunda, né, do individual e do coletivo, mas é uma grande chave. E eu estando no coletivo, ele está me espelhando a todo momento também as minhas próprias sombras e as minhas próprias luzes, né? Então, se eu estou aqui diante de você e estou falando, nossa, como a Ana é incrível, como ela traz esse brilho, como ela, né, nos inspira, isso é minha luz sendo projetada em você. Né? Assim como eu posso estar aqui diante de você falando, nossa, como isso, como aquilo, eu falo, pô, estou aqui projetando as minhas sombras. Então, isso, às vezes, o indivíduo que não está no seu poder pessoal não consegue sustentar isso. Então, nega. E ao negar isso, nega a individualidade. Não consegue integrar esse conteúdo que o coletivo emerge. Então, por isso que querem a gente em quarentena, cada um no seu prédio, no seu lugar, e sem convívio social. Porque quanto mais a gente conseguir trocar informações e se reconhecer um no outro, né, mais a gente vai conseguir se dissociar das máscaras sociais ou familiares ou né, ancestrais que nos colocaram e resgatar a nossa essência autêntica. Né? Então, eu Os acho que é o grande padrões, né? trabalho. A gente vai deixando os padrões de lado, né? Total. Bom, então esse é outro ciclo, né? Aí eu acho que o que a gente está mais vivendo, que pode nos ajudar nesse momento, é a integração da ciência com a espiritualidade. Então, Então, peraí. Antes de você entrar na ciência com a espiritualidade, a Pamplona, Nara Pamplona, ela trouxe aqui. As pessoas podem despertar de formas diferentes. O mais importante é o amor incondicional. Nos ciclos de regeneração,
que você está trazendo, a partir desse processo do olhar para dentro primeiro, você vê como possível a gente realmente acessar esse amor incondicional? Olha, eu acho que a gente vive o amor incondicional a todo momento. E ele está presente, né? O amor incondicional é nada mais do que a gente aceitar a dádiva da vida, né? E perceber que existe um equilíbrio dinâmico e harmônico em tudo. Amor incondicional é uma linguagem para mostrar a harmonia do universo, né? Mas a gente traduz isso de um amor incondicional. Literalmente é amor sem condições. Então a pergunta seria, no meu processo de cura e de regeneração interior, eu consigo amar as pessoas, inclusive aquelas que mais me incomodam, e me doar e servir a ela sem os meus próprios interesses individuais? Aí que Uau! começa, né? Se eu estou na minha criança ferida, não. Eu amo você, mas por que eu amo você? Porque eu quero carinho de volta. Eu te dou porque eu quero receber, né? Então isso não é incondicional. Eu acho que é o processo de voltar à individualidade, ao seu poder pessoal, conseguir acessar a sabedoria do que é o amor incondicional. E cuidar, porque é muito fácil a gente falar o amor incondicional, o amor incondicional. Ok, coloca na prática o amor incondicional na sua vida. Faz um radar dos seus comportamentos e vê o quanto você é orientado de fato por uma postura de amor incondicional. Eu acho que se você está realmente trabalhando e vivendo com amor incondicional, você não está mais encarnado. Então, assim, essa é uma história. A gente todos nós temos que ter a humildade e não só usar o amor incondicional como algo, amor incondicional. Não, ela tem, assim, comportamentos, atitudes e valores muito específicos que a gente consegue ver no dia a dia das nossas atitudes e das nossas relações. E se questionar. A mesma coisa a ética, ou enfim. A ética, uma vez eu aprendi que era, ok, essa decisão que eu estou tomando, ela é o bom e o melhor para todas as pessoas e seres vivos envolvidos? Se sim, isso é ético, se não, não é ético. Então, a mesma coisa é amor incondicional. Eu estou fazendo isso pelo bem das pessoas do planeta, independente de qualquer coisa, ou eu estou esperando algo em troca? Então tá. Eu acho que isso é para se meditar de dia e de noite, né, diariamente, cada atitude que a gente pode fazer. E a Muito bem. vida inteira. E a vida A vida inteira, né? inteira. Seguir meditando sobre isso. É. Mas vamos lá, Aí, continua aí agora. juntando-se a espiritualidade, o que é amor incondicional? Ela é uma escala de vibração elevada, né? Então, assim, existem as frequências, onde em uma frequência muito elevada, a partícula ela some, né? Então, a gente simplesmente vira o todo. E isso é um pouco do amor incondicional. Então, a ciência explica o que é a espiritualidade no amor incondicional. E a gente já tem condição de, inclusive, medir essas frequências, né? Eu vejo, não, você tem que ser, o amor incondicional é se conectar com o coração. E aí a pessoa quer muito, é coração, é emoção, é sentimento. A ciência vai trazer que a gente tem a conexão perfeita do cérebro com o coração e que quando e isso os antigos também falavam, né, que enquanto a mente, coração e espírito estiverem em harmonia, você poderá mover montanhas. Aí a ciência vai começar a descrever isso, porque existe a coerência das ondas vibracionais energéticas, das ondas eletromagnéticas que a gente manda do cérebro para o coração. Então, se eu só estou operando pelo cérebro e não estou operando pelo coração, sim, eu estou emanando informações de uma outra fonte desconectada. Porque o cérebro, ele registra informações do nosso corpo e se conecta com o exterior. O coração, ele cria um campo magnético de expansão que conecta o todo para o dentro e do dentro para fora. É o nosso grande fluxo, né, de conexão. Então, assim, a pessoa que só é espiritual fala, não, mas é o coração, é o amor incondicional. A pessoa que está conectada entre ciência e espiritualidade, ela vai entender que esse fenômeno, ele não é só de estar na gratidão, no amor, na compaixão. Existe um processo metafísico, magnético, energético, que é comprovado e visível, que faz parte da nossa consciência. Então, conforme a gente começa a entender pelo conhecimento os fenômenos místicos e espirituais que estão nas escrituras sagradas e tradicionais há tanto tempo e que hoje a ciência está começando a demonstrar isso de uma maneira mais, né, lógica, explicativa, a gente tem uma grande, né, ao mesmo tempo a limitação que a ciência tem. Falar, não, isso não é comprovado. Então,
em vez de ser, ok, mas se isso é um fenômeno espiritual, místico, oculto, mas que está aí há milhares e milhares e milhares de anos, como que a gente pode olhar para esse fenômeno com a curiosidade científica, que eu acho que muitos, né, cientistas têm feito, e por isso que a gente tem avançado nesse campo, né, para conseguir também trazer isso e tornar acessível. E a gente, por muito tempo, as escolas de mistérios, esses conhecimentos ocultos não poderiam chegar à humanidade, porque poderiam fazer mau uso dessas sabedorias, né? A gente está vivendo num momento onde isso é necessário, isso deve ser acessível, né? Então, isso também, às vezes, eu olho assim, por exemplo, as terapias. Eu acho que terapia, em um dado momento do ciclo de evolução da humanidade, não serão mais terapias, serão autoconhecimento, habilidade, competência, né, suprapsíquicas que todos os nossos Sim, avatares têm acesso, né? sim, sim. Então, Sentidos extrasensoriais, né? e tá tudo no nosso campo, né? Nós Uhum, temos 7 corpos ou mais, nós temos 7 chakras ou mais, né? E isso não é só espiritual, isso é científico comprovado. Enfim, então acho que uhum. essa é uma grande virada que também a gente está vivendo, né, nesse ciclo, né? Bom, e por fim é isso, essa sabedoria da conexão do cosmos com o planeta, né? Que aí a gente entra num campo realmente infinito e é onde eu acho que a ciência e a espiritualidade talvez ainda não consigam se unir e realmente explicar esses fenômenos, né? A não ser Sim. quando os galácticos vinham aí posar as naves mesmo e trazer para falar para a gente, ó, então, vamos lá agora aqui, deixa eu fazer introdução ao cosmos, né? Mas ainda tem muito mistério, embora, né, as civilizações antigas tinham muito conexões, né, com o cosmos, né, e o alinhamento, né, as pirâmides que estavam alinhadas com as estrelas e Uhum, com os planetas, e que uhum, sabiam no fluxos energéticos que isso emanava. Então isso também era uma sabedoria científica, porque elas não estavam alinhadas daquilo só por um fenômeno místico onde eles iam adorar um Deus invisível. Eles uhum, estavam alinhados porque tinha uma sabedoria astrológica do movimento das estrelas e naquele momento uma canalização de energia muito grande, né? Assim como nas civilizações atlântidas e lemurianas, onde a gente acessa a energia infinita, que era o que o Tesla estava descobrindo quando, né, desapareceram com ele com toda a sua pesquisa. Então, uhum. essa sabedoria do cosmos e do funcionamento e como o planeta está interconectado, eu sinto que a gente vai ter também uma grande virada assim, em termos de ciclo de regeneração. E é isso, né? Para o nosso encontro. Só isso, É... só isso, só isso, galera, só isso. Só isso, assim, ó, prepara Uau, pro download. uau. Esse aí, Não, mas é muito vai lindo, faltar, assim, ó. vai faltar espaço aqui, Diego. Vai com calma que vai faltar espaço aqui para atualizar É... esse software mental aqui. A gente dá Não, conta, viu? muito bom, dá conta assim, eu tô brincando. Bom, galera, vocês que estão aqui com a gente, né? O Diego é isso tudo, né? Esse poço de sabedoria que navega para lá e para cá, né? E fala de questões técnicas, de ciência, tudo mais, e de espiritualidade, enfim, né? De galácticos. Esse conjunto da obra é essa pessoa que vos fala aí, o Diego. E que, uau, tô te admirando mais ainda, porque é a primeira vez que eu tô ouvindo você falar desta forma, deste conteúdo e dessa maneira, né? Então, Ah, que vocês que bom. estão vocês que estão acompanhando a gente, ó, a galera falando aqui, amei, fala mais. Oi, É por Nath. aí. Nath é super consteladora, fala com os cavalos, interage com todo o campo de consciência reikiana maravilhosa. Eu acho que o que é muito bom de a gente estar aqui também assim, às vezes poder falar com tanta liberdade tudo que a gente, né, acredita e principalmente desses campos mais, né, que fala, não, sim, tem todo um campo de consciência muito mais elevado, que às vezes a gente não consegue comentar nas conversas, Uhum, né? Também te amo, Nath, que uhum. bom que você está aí. E gratidão, também estou muito feliz de fazer essa partilha, pelo convite. Eu estava muito numa caverna investigando todas essas coisas, assim, né? Eu senti que a energia do planeta deu esse convite a realmente adentrar no microcosmos, assim, né? Mas ao mesmo tempo eu sinto que há necessidade de transbordarmos, né? No momento onde qualquer indivíduo tem um novo insight, é importante que a gente compartilhe.
Porque Uhum. esse insight, ele não é só um insight, uma informação que a gente passa adiante. Na verdade, ele é uma onda eletromagnética que cada vez que a gente está fazendo isso, a gente está conectando mais um ser, ancorando essa energia e ativando uma grade cristalina no planeta, né? Que é o que, de uma Uhum. forma ou outra, a gente vai passar, porque, enfim, a Uhum. transição, né, na galáxia vai nos levar a isso, assim. Mas é muito sobre compartilhar aquilo que a gente está vivendo. A gente está vivendo a era onde, né, isso é um fenômeno que você olha o Instagram, você consegue ver. A tendência não é mais sobre eu conheço sobre algo e aí eu ensino, né? A tendência é muito mais eu passo, experiencio algo muito profundo e a minha própria trajetória de vida se torna o meu serviço, se torna o meu trabalho, se torna o meu conteúdo. Então, hoje em Sim. dia, é muito mais, não só sobre falar, mas é sobre compartilhar a sua própria vivência, a sua própria experiência. Então, isso é um recado principalmente para terapeutas. Assim, eu acho que terapeuta que é terapeuta é aquele que faz a sua própria terapia e está bem em dia com isso. Né? Então, assim, quero ofertar, e é uma responsabilidade, vamos começar a ofertar para o mundo coisas que a gente está vivendo dentro de nós. Aquilo que eu consegui internalizar, aquilo que eu consegui passar. E quem é terapeuta já percebeu isso. Eu não vou conseguir, vai vir as pessoas para mim a partir daquilo que eu já vivi. Inclusive vão ter esses dilemas, assim, de virem coisas que eu não passei ainda. E aí você vai perceber que é forçado você querer trabalhar com aquilo porque você não internalizou aquela energia dentro de si ainda. Então, Uhum. essa humildade ela é muito importante. O tempo que nos chama hoje, muita gente se tornou terapeuta por causa do seu próprio processo de cura. Acho que a gente teve um boom de terapeutas. A minha questão nesse processo é o quanto cada um desses terapeutas continuam fazendo o seu próprio processo de integração diariamente. Porque enquanto a gente ainda tiver conteúdo ali trabalhando, e aí isso é muito poderoso, é muito rico. Porque quanto mais eu faço isso, mais minha autenticidade vem. E aí não preciso técnica YX, porque eu estou na minha sabedoria, no meu poder pessoal, porque eu vivi, porque eu passei por aquilo, que eu transmutei as minhas questões, eu consegui realmente tornar o conteúdo vivo. Então não é uma era onde a gente tem conhecimentos técnicos adquiridos. É uma era onde a gente tem sabedoria resgatada pela experiência vivida. E é isso que vai talvez fazer a grande virada também para a gente ter indivíduos íntegros que a gente precisa no planeta hoje. Íntegro na atitude, na fala, mas principalmente íntegro no sentido de estar inteiro, com integridade para ofertar aquilo que a gente está ofertando para o Nath, super fã. Tô adorando. Eu estou muito empolgado aqui, gratidão mesmo. Sim. Então, Diego, isso tudo que você falou, especialmente de integridade e integralidade, a gente pode dizer que é o caminho para esse novo humano? Total. Eu sinto que é isso, assim, o caminho para o novo humano primeiro soltar tudo que é velho, né? Então, isso soltar, vai ter que, né, reintegrar a sombra, desconectar de crenças, né, de traumas, de fontes de sofrimento, de dores, né, questões sociais que foram colocadas, enfim, é isso, né? Tirar todos os condicionamentos, as máscaras, tudo isso. Então, esse é o primeiro passo para começar a adentrar no novo humano. Depois disso, eu sinto que tem esse campo de compreender todas essas sabedorias do universo que estão disponíveis para a gente. Ciclos da natureza, ciclos do universo, funcionamento do nosso corpo. Essa eu acho que, na verdade, é uma das grandes sacadas que a gente vai viver no caminho do novo humano, que é a gente voltar para compreender o funcionamento completo do nosso avatar físico, esse corpo aqui. Né, o funcionamento das nossas glândulas, ativação dos filamentos do DNA, né, a regeneração mais desse corpo físico e a ampliação das nossas capacidades. Né? Então, eu sinto que o novo humano ele vai muito adentrar em ampliar as nossas capacidades humanas, né, Uhum. nesse sentido. E isso quer dizer o quê? Uma vez que eu saio dos comportamentos antigos que me aprisionam, isso eu liberta a carga planetária também, porque a gente vive um grande inconsciente coletivo atrelado a um trauma coletivo geracional, civilizacional, desde os primeiros que estão nesse planeta. Então, enquanto não fizermos isso, isso não libera na energia também para que a gente possa ascensionar enquanto novo humano ainda nessa fisicalidade. Né? Mas é necessário que a gente faça isso. E a partir daí, talvez a gente tenha um novo conjunto de comportamentos.
E eu vejo que a grande caracterização aí que vai definir, né, o que é o novo humano é a partir do momento que eu não estou mais atrelado a essas energias antigas, eu estou na minha vamos dizer assim, operando em potência total do meu corpo, do meu biotipo, das minhas capacidades, né, físicas, mentais, emocionais, espirituais, parapsíquicas. E a partir disso, eu construo coletivamente a partir das ações que são ações corretas, que são ações íntegras, que são ações coletivas, que são realmente essa transformação. Então, o novo humano, ele vai estar muito mais visível no nosso comportamento social a partir dessa consciência que os indivíduos forem trazer. Né? Porque nada adianta a gente estar lá no nosso super, nossa, eu sou um novo humano aqui porque eu estou na minha saúde física, mental, espiritual e emocional, mas na verdade eu não estou trazendo essa sabedoria em princípios de comportamento social e coletivo, principalmente. Então, a grande virada do novo humano vai ser quando a gente identificar que o comportamento social coletivo realmente mudou para um espírito mais fraterno, para um espírito de solidariedade, de cooperação, de amor incondicional e assim por diante. É isso que vai determinar que talvez a gente está ancorando uma matriz de novo humano de fato, né? E aí a gente vai conseguir ver. Na visão espírita, isso é 2057 em diante, que é quando o planeta de fato começa a se preparar para entender, trabalhar e se transformar num planeta de paz, né? Então, eu acho que é isso. Temos tempo aí para, né? Vamos fazer o nosso trabalho, vamos ancorar o novo humano. Que bom que a gente tem um evento que vai acontecer. Quais são as datas mesmo? Aquele já puxando. Isso aí. É isso aí. Olha só, pessoal que está aqui ouvindo a gente, que, nossa, que aula a gente teve aqui com o Diego. Isso que foi só uma horinha nessa live e ele só deu, assim, uma pincelada do que ele vai trazer na aula que ele vai dar pra gente no evento Florescer do Novo Humano, dias 9, 10 e 11 de dezembro. Vão ser 3 dias, 16 palestrantes, 15 palestras, porque nós vamos ter um casal aí dando uma palestra em conjunto, 15 palestras, cada uma melhor que a outra, e nesse nível que vocês estão vendo o Diego aqui, gente, é disso para mais, assim, o nível, tá muito legal, tá muito maravilhoso. Sim, Nath, vai ficar gravado também, durante os 3 dias, todas as palestras ficarão gravadas e serão disponibilizadas depois, né? E o que é legal, gente, assim, olha, todo esse conteúdo, todo esse conjunto de informação que a gente está falando, né? E se vocês derem uma olhada depois aqui no perfil do Ser Mais Você, vocês vão conhecer outros palestrantes que já fizeram lives aqui. A gente tem live toda terça e quinta com os palestrantes, trazendo uma parte do seu conteúdo aqui. Valor do primeiro lote de ingresso, galera, R$ 111 por todo esse conjunto de conteúdo. Sem contar que cada palestrante vai trazer também práticas, né? Aqui não deu tempo do Diego trazer um exercício, uma atividade, a gente não conseguiu. Aqui eu fiquei falando também e ele se empolgou e a gente se emocionou aqui nisso tudo. Não deu tempo, mas assim, todos os palestrantes, assim como o Diego, vão trazer práticas, atividades, né? Para você poder seguir depois do evento, fazendo o seu trabalho, fazendo o seu autotrabalho, a sua autocura, né? Começando a dar os primeiros passinhos nesse processo de regeneração que o Diego trouxe pra gente aí, que começa conosco mesmo, né? Então vão ser, eu ouso dizer, Diego, eu ouso dizer que serão 3 dias de cura intensa de todos nós, a partir de cada conteúdo que cada palestrante vai trazer, e o quanto essas novas informações, essas atualizações, esses downloads vão impactar a grade planetária. Eu não tenho a mínima dúvida disso. A mínima dúvida. Que sim, a gente está efetivamente ancorando as energias de construção desse novo humano a partir das várias perspectivas que os palestrantes vão trazer. Então, para você que está ouvindo a gente, para você que ficou interessado, né? Mais informações do evento tá no botão aqui do Linktree, aqui do perfil do Ser Mais Você, tá?
Esse primeiro lote de ingressos vai até dia 10 de novembro, se eu não me engano. Então se organize, se prepare. E, gente, olha só, cada um de vocês pode ser uma super contribuição para esse evento, nos ajudando a divulgar esse evento. Compartilhando com as pessoas que você conhece, com os seus amigos, nos grupos que você conhece, né? Você pode fazer um print também da tela aqui da nossa live, minha e do Diego, né? E colocar nos seus stories, chamando a galera para o Ser Mais Você. Cara, você pode contribuir junto conosco para esse novo humano, para esse grande propósito, esse grande desejo, esse grande sonho nosso de começar a movimentar efetivamente essa energia com esse sentido de cooperação, de colaboração, de compaixão. Então você também já pode começar a se juntar a todos nós nessa energia, nos ajudando a divulgar o evento. Diego, meu querido, eu quero te agradecer profundamente mesmo, de verdade, por essa oportunidade. Fico feliz de você ter se sentido à vontade, porque essa era a minha intenção, né? De te deixar aqui fluir na tua sabedoria e ser uma sustentadora da energia aqui. E eu acho que deu legal, deu bom essa conversa aqui, né? E estou muito feliz, realmente muito grata de você ter aceitado o meu convite, de vir para esse projeto, né? E da gente estar construindo esse projeto juntos aí, energeticamente, tecnicamente, né? Em termos de conteúdo, de tudo. Minha gratidão mesmo a você. E deixo você aí para você também convidar a galera para vir para o evento. Faça o seu convite aí para a turma. Maravilha, eu sinto que são eventos que nos ajudam a ampliar a consciência, tanto no ponto de vista espiritual, como de questões muito práticas do dia a dia que a gente está vivendo, né? Questões da sexualidade, questões das relações, questões das famílias, questões de dinheiro, né, da economia. Então, eu acho que nos ajuda a ter a percepção de como é a gente estar no mundo, na Terra, a partir de uma nova Terra, de uma nova consciência. Quais são essas novas possibilidades? O que é necessário para a gente acessar de percepção, de informação, de conhecimento, que vão nos ajudar a construir esse novo, né? Que é o novo humano, no final das contas, é a nossa própria vida nova. Né? Todo mundo quer dar esse salto nesse momento para, enfim, estar na sua sabedoria, estar no seu propósito, estar vivendo de uma maneira mais saudável, estar mais sentindo harmonia. Eu acho que todas essas questões são bem importantes, assim, e a gente tem um kit completo ali de pessoas e informações maravilhosas para a gente trabalhar. E eu acho que o poder de comunidade, o poder de estar em grupo, vibrando todo mundo juntos, e aí também a ciência super explica isso, a gente cria, né, um campo de ressonância muito forte, que com certeza isso se sustenta, né, para pessoas que estão muito distantes, para o planeta, é atemporal, mas eu acho que de primeira instância é o quanto cada um pode estar inspirado para voltar para suas vidas, ancorando isso e a partir daí também inspirar mais pessoas ainda, né, passando essas informações, né, essa consciência adiante, assim, né? Então, muito bom estar com um grupo de pessoas maravilhosas. Valeu! Gratidão, meu querido, gratidão, gratidão. Amados, amadas que estão nos acompanhando aqui no ao vivo ou que vão assistir essa live depois, nossa profunda gratidão por você ter ficado até aqui. Convido mais uma vez a nos ajudar, a nos apoiar, a ser uma contribuição para esse grande projeto chamado Florescer do Novo Humano, ajudando a gente a divulgar. E, como eu falei, mais informações no Linktree da bio aqui do @Ser Mais Você, você vai saber de tudo ali. E é sobre isso, gente, é sobre começar a dar os passos em direção a esse novo humano agora, não é esperar para o evento não, é agora. Diego, querido, minha gratidão profunda. Nath, que está aí interagindo com a gente, super gratidão, querida. Seja muito bem-vinda aqui a esse espaço. E sigam o Ser Mais Você, acompanhem as próximas lives, toda terça e quinta a gente vai estar aqui com esses palestrantes maravilhosos conversando aqui com a gente. A minha gratidão profunda a cada um de vocês e até o nosso evento ou até
a próxima live. Um beijo a todos. Diego, querido, um grande beijo. Valeu, Ana. Tchau, tchau. Beijo, Nath, querida. Até mais. Até. Tchau, gente.